Hoje e também ao longo de toda a semana aqui no país, com todos esses alertas de chuvas, a gente vai conversar agora com o Guilherme Borges, ele que é meteorologista da Climatempo, já está aqui. Bom dia, Guilherme. Bom, não dá para poder ser diferente, eu quero entender aí do seu ponto de vista, viu, Guilherme, o que está previsto, o que tem de perigo aí para tempestades e chuvas intensas em boa parte do país, porque aqui em São Paulo a gente está com alerta, no Rio de Janeiro a gente também tendo problemas, a gente acabou de mostrar agora aqui para vocês, no Sul também. Qual é o alerta aqui para boa parte do país nesse momento? Bom dia, Débora. Então, desde quinta-feira a gente vem fazendo o alerta, como você mesmo disse, né? Sobre essa combinação de sistemas meteorológicos que causaram chuva forte no Rio de Janeiro, na semana passada. Mas essa combinação de sistemas meteorológicos, ela não é nova para a gente. A gente vê essa configuração se formar ao longo dos últimos anos, inclusive uma configuração parecida com o que causou chuva de mais de 600 milímetros no litoral paulista. É uma configuração meteorológica que preocupa justamente por esse choque de massas muito grande. A gente teve na sexta-feira o começo de um ingresso de uma frente fria. Essa frente fria, como o próprio nome dela diz, é uma massa de ar mais frio. E tinha uma massa de ar mais quente sentada, principalmente ali sobre a região oeste de São Paulo, mais interior mesmo, pegando a região de Minas Gerais. Esses choques de massas muito intensos causam essas chuvas significativas em curto espaço de tempo. Tem outros sistemas meteorológicos que influenciam, sim, mas esse não vem ao caso. Mas essa combinação de sistemas meteorológicos não é nova para a gente. A gente já via essa configuração, alertava para esses fortes temporais de curto prazo que poderiam acontecer principalmente na faixa leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, em boa parte do estado de Minas Gerais, né, e também no Espírito Santo. Infelizmente, isso se confirmou. A gente está vendo esses temporais, começa falando do Sudeste, primeiramente, porque a gente está vendo esses temporais ao longo de sexta-feira, né? A gente viu esses temporais ao longo de sábado e a gente está vendo esses temporais, infelizmente, ao longo do dia de hoje. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, como você mesmo disse, nas últimas 9 horas, né, que compõem o dia de hoje, a gente já tem registros de mais de 80 milímetros de chuva na região do Rio de Janeiro, na capital, próxima do litoral. A gente tem registros de mais de 96 milímetros de chuva em 9 horas em Parancabe, tá? Constitui um pouco da parte central do Rio de Janeiro também. E para a parte mais interior, ali, pegando Valença, pegando Vassouras, e essa Pinheiral, essas regiões assim do Rio de Janeiro mais interior, a gente tem volumes de chuva de mais de 30 milímetros em 9 horas de chuva, tá? A gente faz o destaque também para a região do Espírito Santo, onde a chuva começa a intensificar e ganhar força ao longo do dia de hoje. Já começou na madrugada, está forte pela manhã e a gente já tem valores significativos de chuva em Nova Valência, em torno de 45 milímetros, e segue com essa tendência de chuva muito significativa em toda essa faixa. Rio de Janeiro, Espírito Santo, leste de Minas Gerais. Então, a gente precisa dessa atenção. São Paulo também tem esse risco hoje de novos temporais, justamente por essa circulação após a passagem da frente fria, que continua intensificada, continua disponibilizando umidade, e a gente está numa época de muito mais calor, né? A gente está no nosso verão, então o dia ele aquece mais, ele tem maior comprimento, então, consequentemente, mais energia para combinar com essa umidade disponível para formar novas pancadas de chuva ao longo do dia de hoje. Eu destaco isso novamente, esse perigo para tempestades e temporais, esse alerta no Sudeste brasileiro. Quando a gente olha para o sul do Brasil, a gente teve uma semana de fortes chuvas, né, no sul do Brasil, só que essa configuração de sistemas meteorológicos, que essas instabilidades que se formam no Paraguai e a combinação com a passagem de uma frente fria também, a massa de ar frio chegando e tendo um forte calor disponível sobre os 3 estados, favoreceu para essas fortes temporais no Rio Grande do Sul. A gente alertava desde domingo para o sul do Brasil sobre esses fortes temporais que poderiam atingir tanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. Infelizmente, isso veio a se confirmar. Ontem, regiões de Santa Catarina e também do Paraná tiveram mais de 50 milímetros de chuva em mais ou menos 1 hora e meia, para a gente ter uma ideia. No Rio Grande do Sul, como eu falei na sexta-feira, a gente não tinha previsão de chuvas significativas para o Rio Grande do Sul e realmente não aconteceu. Foi um alívio para o pessoal, porque na terça-feira a gente teve um forte temporal que atingiu principalmente o Rio Grande do Sul, amplas áreas do Rio Grande do Sul, com mais de 100 milímetros de acumulado ao longo de um dia, que corresponde, para a gente ter uma ideia, à média meteorológica, climatológica
por mês. O que é a média climatológica? É a média ao longo de 30 anos para cada mês. Essa média para Rio Grande do Sul, por exemplo, varia em torno de 180 milímetros, 200 milímetros. A gente ter 100 milímetros de chuva em mais ou menos uma hora não tem capacidade qualquer município hoje no mundo para aguentar tanta chuva, né? Então a gente segue com essa atenção, principalmente para os estados ali do Paraná, faixa mais litorânea de Santa Catarina e Paraná para hoje, tá? E faixa mais noroeste podem ter novas pancadas de chuva intensificadas ao longo do dia. Mas eu ressalto novamente, o Rio Grande do Sul está mais tranquilo hoje, não tem previsão de novas pancadas de chuva. Quando a gente olha para o Nordeste brasileiro, tá, a gente tem sim uma chance de chuvas moderadas, principalmente na faixa litorânea, por essa circulação do mar para o continente mais intensificada, né, que essa frente fria, querendo ou não, ela segue se deslocando para dentro do continente, mas a circulação associada a ela começa a deixar o tempo mais estável. E a gente vai ter a formação muito importante de uma nova baixa pressão. Ela deve começar a partir do fim da noite de hoje, próximo do litoral do Espírito Santo, próximo do litoral do Rio de Janeiro. Ela deve ganhar intensidade ali por segunda-feira, deve favorecer as instabilidades continuarem intensificadas, principalmente no Sudeste e boa parte do Nordeste, pegando a região da Bahia, onde a gente já teve fortes chuvas em anos anteriores, em curto espaço de tempo, e que causaram diversos transtornos. Agora, Fico alerta para segunda e terça-feira. Guilherme, você está me falando, inclusive, sobre essa questão do Rio Grande do Sul, que por enquanto, pelo menos, a gente não tem aí uma previsão de chuvas tão fortes para agora lá. Mas, por exemplo, a gente está conversando aqui e a gente está acompanhando aqui, ó, nas imagens, estão aparecendo aqui na tela, são imagens de Sorocaba, no interior daqui de São Paulo, que já foi, inclusive, decretado o estado de calamidade por lá, ruas totalmente alagadas, carros que foram ilhados, inclusive, por causa de toda essa chuva do que está acontecendo por lá. Agora, esse decreto de estado de calamidade por conta desses alagamentos que tomou praticamente aí a cidade, ou seja, deve continuar com essa chuva também no interior de São Paulo, principalmente nessa região ali de Sorocaba? Para hoje, a gente segue com essa condição, sim, de novas pancadas de chuva lá. A gente está com um dia muita nebulosidade, favorece a formação de novas chuvas lá, mas não com tanta intensidade como o dia de ontem. Porque a gente segue com a circulação do mar para o continente muito intensificada. A gente pode ter, sim, novas chuvas, mas não com aquela magnitude que a gente viu, tá? Então, sempre fico alerta, porque a gente já está com o nível dos rios, as ruas muito encharcadas, e qualquer chuva, em qualquer quantidade que vier, ela pode vir a ser prejudicial para a população. Guilherme, muito obrigado por todas as atualizações. Agradeço muito por você estar aqui com a gente nesse domingo, alertando, inclusive, sobre o que pode acontecer pela frente aí com esse clima instável que a gente vem enfrentando. Então, conversamos aqui ao vivo com Guilherme Borges, meteorologista do Clima Tempo. Um ótimo domingo para você, Guilherme. Obrigado, bom dia para vocês também.